Cine Rio. nesta quadra natalícia e tratámos a todos por caros e caros amigos. Embora muitos não nos conheçamos pessoalmente, todos temos essa característica comum de sermos amigos de José Sócrates. E como os amigos nunca se esquecem, como os amigos que têm atuações que temos José Sócrates nunca se esquecem, nós estamos aqui com uma enorme satisfação e a primeira coisa que vos peço a todos, para que o José Sócrates sinta o calor que nos trouxe aqui e que nos mantém aqui, é uma grande salva de palmas para nós. Fundamentalmente pela pessoa que foi e é José Sócrates. Aqueles que tiveram o privilégio de me conhecerem, como eu, há já algumas décadas, dentro do Partido Socialista, tivemos sempre a oportunidade de conhecer alguém que era solidário, que tinha uma força enorme, que pensava sempre muito nos outros, que era fraterno com os seus amigos e disponível para aquelas pessoas que ele não conhecia. Mas estamos aqui também, e eu pessoalmente, muito por isso também, como reconhecimento. Nós não podemos esquecer, nem podemos permitir que outros nos tentem fazer esquecer aquilo que José Sócrates fez por Portugal enquanto foi primeiro-ministro.
de adormecimento total. Pior que isso, durante 4 anos em que se estragou muito daquilo que havia sido feito pelos governos de José Sócrates, ainda há algo que naturalmente se faz sentir. Nós não podemos esquecer, eu sou muito sensível a isso, o que se fez na área da educação. Pela primeira vez se pensou concretizar aquilo que todos dizíamos que era uma necessidade, que era a igualdade nas oportunidades para todos aqueles que frequentavam os estabelecimentos de ensino. Foi assim que se criou o inglês, foi assim que se levou os meios informáticos para dentro das escolas básicas do primeiro ciclo, mas infelizmente muito do que foi feito foi estragado por este governo. E este último governo, que nós não podemos nunca mais esquecer, porque foi um mau exemplo para todos nós e foi penalizador para tantas e tantas famílias que veem as suas pessoas em enorme dificuldade, muitas delas que tiveram de sair do país, enfim, um país que não era aquele que era projetado por José Sócrates, que porventura, se não tivessem corrido José Sócrates ao não aprovarem o PEC 4, mas ao empurrarem-nos para outras soluções, chegado efetivamente onde chegamos. Mas outra área que a todos nos toca é a área social. Nunca se fez tanto no campo da intervenção social como se fez nos governos de José Sócrates. Para os idosos, para as crianças, para as pessoas portadoras com deficiência, para os marginalizados, para todos esses houve soluções e infelizmente muitas delas enterradas pelo anterior governo. E no campo das acessibilidades, ou no campo dos equipamentos, quantos complexos escolares se fizeram no governo de José Sócrates e quantos complexos escolares, porventura zero, se fizeram no governo de Passos Coelho? Quantas acessibilidades se fizeram no governo de José Sócrates e o que é que se fez das acessibilidades, a não ser dizer que tinha sido dinheiro mal gasto, foi feito no governo de Passos Coelho? E o interessante depois de tudo isso é que se diz que houve desgoverno com José Sócrates e nós viemos agora a saber que no governo último de José Sócrates especialmente, mas nos governos de José Sócrates, se abateu a dívida ou a dívida cresceu muito menos, fazendo tanta obra e prestando tanto apoio aos precisados, ao contrário do governo de Passos Coelho que nos pensaram e ao mesmo tempo. Naturalmente, para dizer sobre isto, mas todos nós nos sentimos bem. Queria falar só, e é uma razão pela qual eu também tive muito gosto que isto fosse em Vila do Conde, é que o José Sócrates foi determinante para a melhoria da qualidade de vida em Vila do Conde. Vila do Conde hoje é uma terra apreciada, as pessoas gostam de Vila do Conde. Para nós é um orgulho enorme isso, enche-nos de satisfação. Mas o José Sócrates foi importantíssimo para isso. Porventura, foi a única vez que nós tivemos quase a zangar-nos, mas isso fortaleceu a nossa amizade. Quando eu soube quais eram as cidades que estavam incluídas no programa Polis 10, pedi uma reunião ao então Sr. Primeiro-Ministro, o engenheiro José Sócrates, para lhe dizer que não aceitava de maneira aquilo que tinha havido uma enorme injustiça ao excluir-se o projeto de Vila do Conde, elaborado por arquitetos da maior qualidade, como eram Cisa Vieira, Alcino Soutinho, Souto Moura, enfim, uma série deles de grande qualidade. Todos sabemos a intransigência, muitas vezes, de José Sócrates. Fiquei surpreendido com a atitude dele, porque já sabia que não sabia. E ele disse, mas então, vamos ver isso. Se tu tens razão, eu quero ver se tens alguma razão. Devo-vos dizer que nesse dia, à hora de almoço, vim para Vila do Conde. Toquei impressões com o Fernando Gomes, que era também ministro na altura. E o meu antecessor, como presidente da Câmara de Vila do Conde. Trocámos impressões. Ele disse para eu estar às 9 horas no outro dia em Lisboa, com os projetos todos para se reunir isso. Às 9 horas lá está. E ele, não só ele reconheceu que o júri, quem tinha feito a opção não estava correta, como os próprios, em função das intervenções dele, também achavam que estava correto. E teve a humildade de passarem de 10 cidades para 11 cidades. Pode-se
dizer que é que tocou a mim. Não. Mostrou uma coisa. É que ele é intransigente, é exigente, é duro, quando sabe que tem razão. Mas é capaz de ouvir os outros e dar a mão à palmatória, ou por outros a dar a mão à palmatória, quando acha que, efetivamente, tem reivindica a razão. E isto é uma qualidade muito grande de qualquer cidade. Carlos Bertol, um grande abraço. É muito bom ter assim amigo. Também tens inimigo. Mas como se costuma dizer, todos temos inimigos, felizmente. Uns têm mais, porventura ele tem mais. Há aquele velho ditado que não se atiram pedras a uma árvore que não tem frutos, que não dá frutos. E ele sempre deu frutos, e por isso se incomoda, naturalmente. Seja um ano muito bom para os Sócrates, seja um bom ano para todos nós e é isso que nos faz. Sejam bem-vindos. Meus caros amigos, camaradas, vejo aqui tanta gente do Partido Socialista que partilhou uma vida política comigo. Eu quero dar-vos conta, em primeiro lugar, da razão que me levou a vir aqui a Vila do Conde. E a razão é simples. É que tanta gente em Vila do Conde ao longo dos últimos meses fez o caminho daqui até Évora. Este era o momento para eu fazer o caminho até a Vila do Conde, para vos dizer a todos o quanto estou reconhecido pela vossa amizade, pelo vosso apoio e pela vossa confiança que nunca esmoreceu. Quero agradecer em particular, espero que todos compreendam, à Ana Lúcia, que é aqui de Vila do Conde, foi das primeiras. E venho aqui a Vila do Conde justamente para que ela saiba que não esqueci o gesto dela, que não esqueci as pessoas que em Vila do Conde me deram sinais tão claros de apoio e de conforto e de amizade. E venho aqui justamente para que todos saibam que isso foi muito importante para mim. E venho também a Vila do Conde, a Ana Lúcia que me disse, mas também pelo Mário de Almeida. O Mário de Almeida é uma referência dentro do Partido Socialista, sempre foi. Eu sempre fui um grande admirador da obra dele e da sua carreira como Presidente da Câmara. Ele contou aqui uma pequena história. Essa pequena história passou-se quando eu era Ministro do Ambiente. Não quando eu era Primeiro-Ministro, quando eu era Ministro do Ambiente. E lembro-me bem. Era no tempo em que se fazia alguma coisa. Era no tempo em que havia imaginação na política. Era no tempo em que os políticos propunham alguma coisa nova. Era no tempo em que se apostava na qualidade de vida das cidades. Se dizia, bom, a qualidade de vida dos portugueses está muito dependente da qualidade de vida das cidades. É preciso apostar numa melhor arquitetura, em virar as cidades que são próximas do mar para o mar e melhorar as vias urbanas, a mobilidade. Foi isso que nos levou a fazer o programa Polis. E lembro-me bem, nós tínhamos um júri que avaliava os projetos da cidade. E o que se passou não foi tanto a minha intervenção. Ele quis ser simpático comigo. O que se passou foi apenas o seguinte: o júri decidiu e o Mário Almeida não ficou satisfeito
e decidiu apresentar recurso. Acontece que o seu recurso foi acolhido porque ele tinha razão. Não apenas o projeto era de uma qualidade extraordinária, porque lembro-me bem, o que distinguiu este projeto em Vila do Conde foi a qualidade dos seus arquitetos. A qualidade internacional dos arquitetos que participaram no Polis de Vila do Conde é que determinou a que esse projeto fosse acolhido como devia ter sido e infelizmente não foi. O Mário Almeida lembra aqui esse episódio para mostrar o quanto na política, mesmo nas divergências e nos pontos de vista diversos que temos e nos momentos em que não estamos de acordo, como uma coisa fica: a amizade. Como na guerra, o companheirismo cria laços absolutamente indestrutíveis. E venho aqui também a Vila do Conde para agradecer o apoio, a amizade que o Mário Almeida sempre teve comigo e que demonstrou ao longo destes meses. E venho a Vila do Conde também para agradecer aqui esta gente toda que está aqui à minha volta, ao Fernando Gomes, as primeiras pessoas que visitaram-me na cadeia em Évora. Eu lembro-me bem do que ele disse quando saiu da cadeia. Ele disse: bem, eu vinha aqui animal, mas ele é que nos animou a nós. Outra coisa assim. À minha volta, desde a Câmara de Martins, o Renato, o Léo, a Isabel, o Fernandes, e todos os que estão aqui, que são os queridos amigos. Ontem mesmo à noite estive com o Magalhães, que foi já presidente da Câmara de Guimarães, e estive com o meu antigo assessor, que já não vi há uns tempos, que os pais chegavam tantos recados, tantas vezes, que me diziam: olha, que ele manda o teu abraço. Tudo isto para vos dizer o seguinte: nunca lhe faltaram os amigos. E por alguma razão foi. Muita gente me pergunta, então, os seus amigos, só vocês nem calculam as centenas de cartas que recebi, o número de pessoas que me quiseram contactar, e verdadeiramente os amigos que eu sempre quis ter ao meu lado, esses continuam. Portanto, aqui no almoço, eu venho aqui fundamentalmente para estar convosco, porque esse é o dever dos amigos, é estar uns com os outros, estar apenas. Mas aproveitamos sempre estes almoços para falar publicamente. E eu falo publicamente por uma única razão. Porque se quem me fez o que fez, que se quem me sujeitou à prisão injusta, acha que eu me ia remeter ao silêncio e não fazia aquilo que um cidadão deve fazer perante a injustiça, que é defender-se e denunciar os abusos, estão equivocados. Eu vou não apenas... Não sei se repararam, vamos começar por aqui, não sei se repararam, mas andavam para aí a dizer que eu escolhia umas intervenções públicas em sítios resguardados. Eu não sujeito ao contraditório, eu não sei o que é isso, contraditório. Eu passei 9 meses na prisão, impedido de dar entrevistas, com uma campanha absolutamente insidiosa, sórdida, selvagem, por parte, com pelo menos com a complacência daqueles que deviam lutar pela defesa do Estado de Direito, essa campanha selvática de difamação, sem que eu me pudesse defender. E agora ainda acharam, ele faz intervenções e não se sujeita ao contraditório. Bom, lá fui dar uma entrevista. Todos perceberam que eu estive à espera que a situação política se esclarecesse para não atrapalhar e para lhe dar, finalmente, uma entrevista.
Mas parece que não gostaram. Bem, uns porque acharam que, bom, foram feitas umas perguntas, mas não as perguntas. Quer dizer, eles verdadeiramente não quiseram foi ouvir as respostas. Nem que depois da entrevista houve uma reação. Eu queria vos falar de dois momentos dessa reação que são muito significativos. A primeira reação, já depois da entrevista, que a entrevista foi segunda e terça-feira, na quinta-feira, uma revista do grupo Cofina, uma revista sábado, pertencente uma revista do mesmo grupo do Correio da Manhã decidiu fazer porque isto tem mais piada um bocadinho mais para a frente, é mais divertido em determinado sentido, porque no outro sentido não tem graça nenhuma, mas deixem-me contar a história. Então a revista Sábado decidiu publicar na primeira página uma reportagem sobre o meu filho, que há uns anos atrás, há 4 anos atrás, fez uns grafites. O meu filho, que há uns anos atrás, durante o secundário, terminou o secundário com orientação de artes e tem alguma pretensão de ser artista, está agora nos Estados Unidos, na universidade, e quando chegou, ficou muito sensibilizado pelo facto de se ter tornado, de repente, famoso aqui em Portugal. Porque a revista dizia: o filho de Sócrates fez grafites há 3 anos atrás, quando tinha 16 ou 17 anos. E o meu filho pediu-me que eu agradecesse, sensibilizado, publicamente, à revista que me tornou famoso. Vai levar a revista, orgulhosamente, para os Estados Unidos para mostrar aos seus colegas que vejam que eu sou capa da revista Sábado, em Portugal. Eu é que não achei piada. Porque isto é o primeiro sinal que há algumas pessoas que acham que podem agora passar da perseguição para a vingança. Se não és tu, se não podemos chegar aqui, vamos ao teu filho. Se não podemos chegar aqui, vamos à tua família. Se não há nada contra ti, alguma coisa haverá na tua família. Lembram-se do que eu disse na entrevista a propósito das ações de atemorização da família? Era isto que eu me queria referir. Só quero dizer uma coisa mais sobre esta tentativa desta revista e deste grupo. É que há atos tão repugnantes que só convidam ao silêncio. Qualquer palavra que acrescentemos, ou melhor, qualquer palavra que digamos, não acrescenta nem diminui nada. O melhor é deixar esses factos falarem por si. O que aconteceu é apenas uma repugnância horrível. E o que aconteceu foi o primeiro passo para a ideia da vingança sobre a família. Se não há nada contra ti, certamente haverá alguma coisa contra a tua família. O primeiro alvo há de ser o teu filho. Isto é apenas deveres. Mas deixemos isso de lado. Porque com isso, eu já tenho pele dura, posso dar. E como digo, o meu filho até reagiu desta forma, com bom humor, dizendo que agradece a popularidade. Já coisa diferente tem a ver, já não com o jornalismo de sarjeta, que é esse jornalismo, mas com as autoridades. É jornalismo que nós sabemos qualificar. Mas outra coisa que tem a ver com todos nós e pertence ao domínio da política
Eu quero recordar que a questão do Estado de Direito e da Justiça é a primeira das prioridades políticas. Teve a ver, nesta semana, com a reação de um procurador da República que, reagindo à minha entrevista, disse o seguinte. Disse ele, estou a citar de memória, que o problema é que o processo que está em curso é um processo cuja origem está nos factos ilícitos que José Sócrates cometeu. Portanto, temos agora um procurador da República que, em público, ignora o princípio da presunção de inocência e afirma aquilo que é, sem dúvida nenhuma, uma ação pública para presumir a culpabilidade de uma arguido. O que nós temos esta semana é apenas o seguinte. Há um ano que o Estado português, sem um estremecimento, sem consciência do que está a fazer e ele próprio, decide, meteu na prisão, acusou informalmente alguém, apontou-lhe o dedo e ao fim de um ano não apresenta a acusação para que as pessoas possam defender. Mas pior do que isso, há alguém a quem o público, o povo, deu poder para defender a nossa liberdade, para defender a lei. Há alguém que é um agente público que responde perante a lei, perante a Constituição. Esse alguém vai apontar o dedo a um cidadão a quem o Estado já apontou o dedo informalmente e, sabendo que o Estado não produziu nenhuma acusação, vai apresentá-lo como culpado. Eu queria ler-vos aquilo que é a exposição de motivos de uma diretiva comunitária que o Conselho e a Comissão aprovaram. Diz essa diretiva comunitária o seguinte, a propósito do artigo 4, uma diretiva comunitária que vincula o nosso país, tal como todos os países da Europa. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem definiu como um dos aspectos essenciais do princípio da presunção de inocência o facto de nem um órgão jurisdicional, nem um agente público poderem apresentar publicamente o suspeito ou arguido como culpado se não tiver sido julgado e condenado mediante uma decisão definitiva. Parece que não ouviram bem, eu vou repetir o que está nesta diretiva. Nenhum agente público pode apresentar publicamente o suspeito ou arguido como culpado se não tiver sido julgado e condenado. Como é que o Estado português assiste a isto? Não só à infâmia de ter prendido e ao fim de um ano não apresentar a acusação. Não só à infâmia de ter abusado de todos os poderes naquilo que foi a detenção, porque não tinha motivos para a detenção fora de flagrante delito. Como é que o Estado português se atreve, neste momento, a que como digo, um procurador da República e, portanto, um agente público possa dizer em público que há alguém que é suspeito, sem que o Ministério Público tenha sequer deduzido a acusação, diga que é culpado. Ao que nós chegamos. Mas estes senhores pensam que eu vou permitir que isto se passe sem reparo. Mas ninguém diz nada, mas está toda a gente a fingir que não houve. Mas será um país tão distraído que pensam que ninguém o está a ouvir? Alguém acha que podemos passar por cima do princípio da presunção da inocência, como se nada fosse, como se isso não fosse o esteio do Estado de Direito? Alguém acha que podemos agora atribuir ao Ministério Público? Não, e não nos enganemos. Quando eu falo do Ministério Público, não estou a referir ao conjunto do Ministério Público. Estou-me a referir a alguns do Ministério Público. Há aqueles que lidaram com este processo. E a esse procurador que veio à televisão com um enorme desplante, pensando que esses poderes são absolutamente intocáveis, que esses poderes não são, que não têm que responder perante ninguém,
um poder sem responsabilidade, como se não respondessem perante o povo, passar por cima do princípio da presunção de inocência e afirmar a presunção pública de culpabilidade. Eu quero apenas dizer-vos o seguinte: eu não vou deixar que isso fique assim. Já uma caixa, sabe, os advogados apresentaram-se à Procuradora-Geral para que a senhora Procuradora-Geral tome as devidas providências. Mas isto verdadeiramente, meus caros amigos, não é contra mim só. Não é só contra mim. Porque eu sou do tempo em que se aprendia, não era preciso ser jurista, nem filósofo, para saber aquela pequena frase de Montesquieu: um abuso cometido sobre alguém é uma ameaça aos demais. E toda a gente em Portugal está a olhar para isto. Todos estamos a ver o que está a acontecer. Todos estamos a ver os abusos. E não são apenas abusos, como são abusos reiterados. E se acham que passamos agora da perseguição para a vingança, não podemos apanhar, mas vamos dizer ou pensamos que é em público, estão equivocados. Se pensam que não vou falar sobre isso. Não. Mas eu venho aqui para estar convosco, contigo, até lá. Há mais qualquer coisa que vos quero dizer. Uma observação. Porque em todas as intervenções públicas tenho falado também um pouco de política. E faço por uma única razão. Por uma obrigação perante mim próprio. Porque acho que verdadeiramente todos aqueles que, enfim, que assistiram a tudo isto acharam que o que aconteceu me calaria como voz pública, como voz no espaço público. Pois faço o possível por isso contra mim. Também aí não quero que tenham sucesso. Por isso faço sempre uma observação. E a observação que quero fazer diz respeito àquilo que estamos a assistir, que é a campanha das presidenciais. Uma campanha política das presidenciais. E quero fazer a seguinte observação. Tenho visto o candidato da direita, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em campanha, e uma coisa que me tem impressionado, deixem-me explicar, uma coisa que me tem impressionado é o número de vezes que o professor Marcelo Rebelo de Sousa fala no engenheiro Guterres, apresentando-se quase como se fosse o sucedâneo do engenheiro Guterres, apresentando-se como um grande amigo do engenheiro Guterres, dizendo, aliás, que quase foi ele que deu as vitórias ao engenheiro Guterres. Como se as vitórias do engenheiro Guterres também fossem dele. Eu deixei governar. Que remédio! Que remédio! Mas eu quero dizer o seguinte, eu percebo bem o que ele pretende fazer. Mas quero dizer também, porque assisti durante o governo do engenheiro Guterres àquilo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa dizia nos seus comentários a propósito do seu amigo, engenheiro António Guterres. E que os ataques pessoais foram tão descabelados que eu convivo mal com esta hipocrisia e com este fariseísmo. E por isso aqui, neste momento, quero dizer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa o seguinte: é que eu conheci António Guterres. Eu trabalhei com António Guterres. Marcelo Rebelo de Sousa não é António Guterres. E ele faz isso com um único propósito, que é um propósito de disfarçar aquilo que é evidente. A candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o que significa é apenas isto. É a candidatura daquele que foi um dos principais conselheiros de Cavaco Silva. O que significa a campanha e a candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa é uma candidatura de um Cavaco Silva II. Isto é essa.
já estamos fartos desse fariseísmo político em que toda a gente procura disfarçar de onde é que vai. E eu nunca gostei desses que procuram disfarçar de onde vêm. Porque esses têm vergonha de si próprios, do seu próprio passado, da sua própria linha política. Esses nunca estarão bem consigo próprios. Nunca. Nunca acreditei em fariseus e àqueles que procuram esconjurar o seu próprio passado, fingindo que nunca o tiveram. Porque as pessoas, pior do que as pessoas sem passado, são aquelas que o têm e o querem rejeitar. Isso é a Deixemos agora a política e o processo para celebrarmos a nossa amizade. Eu venho aqui para isso, para estar convosco. E para, nesta altura, próximos do Natal, vos desejar a todos Feliz Natal. E para vos desejar boas festas. E para vos lembrar também a todos que eu próprio, há um ano, estava pior. E agora estou melhor. E tenho mais força e mais energia. E como dizia um grande autor, só aqueles que já beberam o seu próprio sangue estão em condições de descer à arena com a confiança de vencer. É com essa confiança